Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor deputado Edmar Pirineus que secretarie a sessão e faça a leitura de expediente sobre a mesa. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Jorge Cauim. Solicito a Vossa Excelência que seja feita a chamada do senhor deputado para a conferência de quórum. Farei a chamada, senhor deputado, assim que for feita a leitura do expediente sobre a mesa. Ofício número 088. Encaminho a Vossa Excelência a moção aprovada na 176ª reunião ordinária do Conselho de Transporte Público Coletivo Federal, que trata a questão relacionada com o serviço nativo operado no Distrito Federal por veículos tipo Kombi. Projeto de lei, autor deputado Daniel Marques, PP. Cria o setor de armazenagem da região administrativa de Planaltina da Alta Providência. Moção, projeto do deputado Daniel Marques, PP. Reivindica a providência do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a conclusão das obras de asfaltamento do setor norte de Buriti 2, região administrativa Planaltina. Projeto de resolução da mesa diretora. Cria cargos, provimento efetivo e cargo em comissão da estrutura administrativa da Câmara Legislativa Federal. Requerimento, deputado Odilon Aires, requer a tramitação em regime de prioridade do projeto de lei 137/95, que dispõe sobre carta de habites para residências unifamiliares e coletivas e da outra providência. Projeto de lei, deputado Odilon Aires, altera a redação dos artigos 1º, 3º e 4º da lei número 710, de 22 de abril de 1994. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, assegura aos policiais militares e civis, aos bombeiros militares e aos servidores do 4º Departamento de Trânsito do Distrito Federal assistência jurídica especializada quando no exercício de função se envolver em fatos de natureza penal ou administrativa. Indicação, deputado Renato Rainha, sugere ao Poder Executivo a criação no Distrito Federal do Programa Permanente de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas. Moção, deputado Daniel Marques, reivindica a providência ao governador do Distrito Federal no sentido de buscar regularização dos trailers e quiosques instalados no Distrito Federal. Mensagem número 11. Senhor presidente, tenho a honra de dirigir a Vossa Excelência para solicitar que sejam adotadas as medidas necessárias para a retirada do seguinte projeto de lei enviado pelo governo anterior, que exige novas análises pelos órgãos competentes da administração. Projeto de lei, deputado Odilon Aires, dispõe sobre cobrança de taxa de inscrição em concurso público da outra providência. Requerimento. Solicita a tramitação conjunto dos projetos de lei número 0295, 00395, 00495, 00595, 00695, 00795, 00895, 01095, 01295, 03295 e 136/95. Autor, deputado Renato Rainha. Requerimento. Autor, deputado Benício Tavares. Requer informação ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal quanto à implantação do projeto de salário e educação. Passamos ao pequeno expediente comunicado de líderes. Estão inscritos 6 líderes, sendo destinado o prazo de 20 minutos para os líderes. Cabe a cada líder o tempo de 3 minutos e meio. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires, líder do PMDB.
Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Hollenberg, vice-líder do bloco Parlamentar Socialista. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado César Lacerda, líder do PRN. Por 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, hoje, após um descanso de alguns dias, eu trago aqui a comunicação a esta presidência, os nobres deputados, de fatos constrangedores que ameaçam a nossa cidade, como a eliminação de 2 pessoas vinculadas às terras de Brasília. Foi assassinado e como queima de arquivo, que nós da CPI já temos informações, denúncias, que Mauro Paranhos, e eu vou apresentar isto hoje à presidência, foi mais uma queima de arquivo. E é fato constrangedor desta ordem, senhor deputado, quando nós vemos aqui que o nosso deputado, nosso líder, Luiz Estevão, nas suas palavras, mostra o caminho a ser seguido para terminar com isto, com essas aberrações no trato da coisa pública, e que era também a afirmação da anfiteuse. E nós vimos aqui, senhor presidente, os emissários do governo que nada disseram e nada responderam de profícuo, no sentido de nós terminarmos com esta onda de criminalidade que invade Brasília, até com a eliminação de pessoas ligadas ao tráfico e à chantagem e à grilagem, que são os verdadeiros bandidos. É lamentável, senhor presidente, senhores deputados, que uma cidade jovem como Brasília, que a máfia já entra firme, uma máfia de gente do Cerrado, uma máfia que procura destruir a nossa gente. Eu queria parabenizar ao senhor presidente da CPI da grilagem, deputado João de Deus, pela sua atuação firme, com a sua divulgação nos órgãos de imprensa, sempre constante e sempre dando a certeza que nós unidos, com os senhores deputados, iremos chegar lá. E queria parabenizar também o deputado ausente, que está sempre presente, que é o deputado do PT, o seu colega, o Marcos Lima, senhor presidente, pela sua brilhante atuação na defesa dos direitos humanos, quando ele trouxe aqui para falar, o delegado da 11ª Delegacia, e que nós vimos aquela atitude firme de um rapaz nascido em Brasília, firme de um deputado excelente, que procurou mostrar-nos o caminho sério de como resolver o problema que invade as celas, as cadeias e os condenados de Brasília. Estamos convocando, a pedido dos componentes daquela comissão, estamos convocando o juiz corregedor de Brasília, porque não é o governo, não é a Secretaria de Segurança que está faltando com a dignidade e faltando com o trabalho em cima da solução para os presos de Brasília, mas é o governo federal, é a Justiça de Brasília que ainda é ligada umbilicalmente à área federal. É nesse sentido, senhor presidente, que eu venho aqui elogiar esses 2 parlamentares. Sigo em frente, João de Deus e Marcos Lima, que nós iremos chegar lá. Muito obrigado. Senhores e senhoras deputados, eu reitero a solicitação da presidência para que os parlamentares nos comuniquem sobre o seu projeto prioritário para votação no mês de março. A tramitação dos projetos que vinham da legislatura anterior praticamente já está concluída. Então, nós precisamos solicitar às comissões permanentes agilização de pareceres nos projetos
que serão prioritários dos deputados. Então, eu quero reiterar aos senhores parlamentares que nos informem sobre a prioridade. Convoco reunião da mesa diretora para, imediatamente após esta sessão, discutir a pauta de reivindicações do sindical. E passo a presidência ao excelentíssimo senhor deputado Manuel Andrade. Ainda no comunicado de lideranças, convido para usar a palavra o deputado Adelon Aires, pelo PMDB. Deputado deseja falar em seguida. Deputado Rodrigo Hollenberg, pela liderança do PSB. O deputado tem 3 minutos e meio para efetuar seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, serei breve. Ocupo essa tribuna apenas para registrar com grande alegria o Carnaval do Distrito Federal, que transcorreu num clima de tranquilidade e de muita animação. Apesar dos parcos recursos destinados ao Carnaval do Distrito Federal, o governo e a Secretaria de Turismo souberam agir com muita criatividade, fazendo, sem dúvida alguma, um dos carnavais de rua mais animados da história de nossa cidade. Tivemos ontem o Bacalhau do Barata, reunindo milhares e milhares de pessoas, fazendo com que o nosso carnaval também se prolongasse por mais um dia. E um dado extremamente interessante que deve ser registrado, e é, sem dúvida alguma, já um grande feito do novo governo, foi a diminuição dos índices de violência no Carnaval de Brasília. Isso deve ser registrado, porque é de extrema importância que um carnaval, embora extremamente animado, não tivesse os índices de violência diminuídos. Gostaria de registrar também com imensa alegria a parceria que está sendo feita entre o governo do Distrito Federal e a iniciativa privada no sentido da recuperação do Autódromo Nelson Piquet. Está sendo criada uma associação que arrecadará os recursos necessários à recuperação do autódromo e, em seguida, será repassado para que o governo do Distrito Federal possa administrar. Isso tem sido feito, será criada uma associação para que o dinheiro arrecadado não vá para um caixa único do Distrito Federal, mas seja ele todo utilizado na recuperação do autódromo. É extremamente louvável essa iniciativa. Gostaríamos de parabenizar o grande corredor Nelson Piquet, que está à frente disso, também como o Raimundo Lobão, diretor do DEFE, e o Valtinho Ferrari, presidente do autódromo. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Renato Rainha, pela liderança do PL. Senhor presidente, senhores deputados, ocupo hoje essa tribuna para fazer um agradecimento especial à Câmara Legislativa em virtude do lançamento da campanha de 1995 de combate e prevenção às drogas. A campanha intitulada Fuja das Drogas, que foi realizada pelo CONEM, pela Polícia Civil, pela Vara da Infância e Juventude e pelo Conselho Regional de Farmácia, teve o seu lançamento à comunidade do Distrito Federal, aqui da Câmara Legislativa. Isso foi um fato inédito, porque pela primeira vez, atendendo ao requerimento que fiz e assinado por quase todos os parlamentares, a Câmara Legislativa entrou nessa luta. E entrou de fato. Entrou para valer, trazendo aqui entidades de recuperação e de prevenção das drogas de todo o Distrito Federal. Estavam presentes a ANATA, a ANAFTA, o Desafio Jovem
e tantas outras entidades que têm desenvolvido um trabalho importante no combate e prevenção às drogas. No jornal de domingo do Correio Brasiliense, eu li uma reportagem que me deixou bastante chocado, mas que é a realidade diária do Distrito Federal e de todo o país. Um jovem de 18 anos foi encontrado morto depois de inalar até ter parada cardiorrespiratória, cola de sapateiro. Isso tem acontecido, infelizmente, diariamente no Distrito Federal. E nós temos que tomar uma atitude enérgica e urgente. Apresentei a vice-governadora, que esteve presente à solenidade de lançamento da campanha Fuja das Drogas, representando Sua Excelência o Governador do Distrito Federal, uma indicação da criação de um programa permanente de prevenção ao uso indevido de drogas. Fiz por intermédio de indicação, porque esse programa tem que ser criado por decreto do Poder Executivo. Gostaria, e aqui eu estou me dirigindo especialmente ao líder do PT e à líder do governo, de pedir a vossas excelências que nos ajudem para que o governo trate essa matéria com a maior agilidade possível. Que coloque, que submeta à discussão esse programa, essa sugestão de programa, que nós estamos trazendo depois de um estudo feito em várias unidades da federação, principalmente São Paulo, que tem um trabalho semelhante e que teve resultados maravilhosos a ponto da Unicef ter lhe dado o prêmio mundial de melhor programa de combate e prevenção às drogas. Então, baseado em vários estudos que fizemos, apresentamos esse programa à vice-governadora e eu quero pedir, tanto ao senhor líder do PT, como à senhora líder do governo, bem como aos demais companheiros da Câmara Legislativa, que nos ajudem a cobrar do governo uma agilização desse programa, para que Brasília possa entrar de uma vez, de forma séria, no combate e prevenção às drogas. Muito obrigado. Ainda no comunicado de lideranças, com a palavra o deputado Antônio José Cafur, pelo PT. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, demais senhoras e senhores aqui presentes. Não há dúvida que a verdade tem existência concreta, ao passo que a inverdade é fruto da invenção. A questão é que a inverdade pode ser conduzida por duas situações. Uma, quando o autor está desinformado da realidade que o cerca. Outra, quando o autor, apesar de conhecer a realidade, deliberadamente tenta falseá-la. De uma forma ou de outra, quando um parlamentar faz uso da tribuna para proferir inverdades, a situação é grave. As constantes tentativas de atingir o governador do Distrito Federal culminaram com a suposta denúncia de propriedade de terras irregulares. Cumprindo nossa real função no parlamento, trazemos o que há de verdadeiro. A verdade é que o senhor Cristóvão Buarque, habitante do Distrito Federal, adquiriu em 1981 4,5 hectares de terra. A verdade também é que a proibição de lei refere-se a parcelamento do solo em área inferior a 2 hectares, que corresponde ao módulo rural no Distrito Federal. É verdade, inclusive, que a destinação da terra jamais foi desvirtuada para fins urbanos, em cumprimento à legislação pertinente. Na sequência dos fatos, a verdade maior. O fato da área ter sido, posteriormente, a aquisição, definida como APA, não constitui irregularidade prática alguma. A consequência é, tão somente, restrição ao uso e gozo da propriedade. Isso quer dizer que o que se buscou com tal procedimento foi a preservação ambiental. Assim, rigorosamente dentro da lei, apenas para argumentar, não há proibição sequer de lotear, mas sim de uso dissonante com os aspectos ambientais. O cerne da questão torna-se, pois,
o direito à propriedade, direito este assegurado até pela Constituição Federal. Por que haveria de ser diferente para o cidadão Cristóvão Buarque, atualmente governador do Distrito Federal? De resto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, queremos crer que o nobre parlamentar proferiu inverdades por desinformação dos fatos. Do contrário, teríamos como indigna sua presença nessa casa do povo. Obrigado. Ainda em comunicado de lideranças, convido o deputado Luiz Estevão, pela liderança do PP, para usar a palavra. O deputado tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, voltando aí à questão, já que o líder do Partido dos Trabalhadores voltou à questão dos 2 lotes irregulares, em loteamento irregular, de propriedade do governador Cristóvão Buarque, eu desejo dizer o seguinte: há certas coisas que não há como desmentir fatos, não há como agredir a verdade, não há como colidir com a realidade. O loteamento é irregular, tanto é irregular que não está incluído na lista de 52 loteamentos passíveis de regularização aprovados pelo GDF, está incluído, isso sim, no SISIF, na lista de loteamentos impossíveis de serem regularizados. O loteamento não foi aprovado pelo INCRA, foi recusada a sua aprovação pelo INCRA, não tem registro em cartório, o que também é uma grave irregularidade. Nós assistimos aqui na sexta-feira o futuro secretário de Desenvolvimento Urbano criticar os assentamentos, porque os assentamentos, segundo ele, seriam irregulares, porque não possuem registro em cartório. Eu desafio alguma pessoa a me mostrar uma certidão de registro do parcelamento Rancho Santo Antônio em cartório de registro de imóveis. É impossível porque não existe. Eu desafio a me mostrar aqui a aprovação pelo INCRA, que seria o exigido para um parcelamento rural. Também não existe. Então são fatos que eu acho que transcendem a discussão, transcendem a questão partidária, ultrapassam a questão ideológica. Porque, veja bem, por mais esforço que se faça, é impossível agredir e destruir a verdade. Houve uma nota oficial emitida pelo secretário de comunicação do governo, uma coisa trêfega, ridícula, porque ele diz, por exemplo, que o governador chegou a Brasília, recém-chegado a Brasília em 81. Não é verdade. No final de 77, o governador já morava em Brasília. Ele diz ainda que o governador estava no exílio. Não é verdade. O governador não estava no exterior sob o constrangimento de ser um exilado. O governador estava muito bem, era um economista muito bem pago do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, e, aliás, os Estados Unidos não eram bem o refúgio dos exilados brasileiros, que estavam se escondendo no Chile, na Argélia e em outros lugares, esses sim, passando as vicissitudes e os constrangimentos do exílio. Então, eu acredito realmente que esse assunto não dá para discutir, não dá para discutir. Eu até não precisei nem fazer acusação, porque os documentos eram tão eloquentes, são tão indiscutíveis, correto, que eu fiquei até achando engraçado, quando na nota oficial houve um condicionamento. Segundo o assessor de imprensa, o governador se propõe a devolver os lotes se eu devolver terras que eventualmente eu possua irregulares. Ora, se eu possuísse terras irregulares, a palavra eventualmente seria absolutamente descabida, tá certo? No ridículo desafio que tentam me fazer. E mais do que isso, um governador, para devolver aquilo que ele tem de propriedade em área parcelada irregularmente, não tem que impor condições. Tem que pedir desculpas à sociedade por não ter, durante a campanha eleitoral, prestado esse esclarecimento. Desejo ainda focalizar aqui uma questão, na minha opinião, de grande relevância, infelizmente de forma negativa. E eu não culpo a imprensa. A imprensa é apenas a porta-voz do sentimento, talvez, que o país e Brasília tenha a respeito das câmaras legislativas e, particularmente, sobre a nossa casa. E eu me refiro aqui a uma matéria da revista Veja chamada A Vida nas Ilhas da Avacalhação, em que as Ilhas da Avacalhação, a página 18 da revista Veja desta semana, são assembleias legislativas dos estados. E, inclusive, com um boxe de destaque, com uma fotografia, para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, em que, infelizmente, a Câmara, na minha visão,
ela não está refletida no significado que ela tem para Brasília, e termina dizendo o seguinte, que antes que a Constituição de 88 desse ao Distrito Federal sua Assembleia, todas as pendengas legislativas de Brasília cabiam numa comissão formada por 15 senadores no Congresso Nacional. Não é verdade. Uma das razões dos problemas que Brasília hoje enfrenta, sem dúvida alguma, eu tenho certeza que se devem à ausência da Câmara Legislativa do DF desde a sua fundação. Porque Brasília sempre foi relegada, foi negligenciada, foi tratada não em segundo plano, mas em 50º plano pela Comissão do Distrito Federal no Senado, que evidentemente devia satisfações dos seus trabalhos aos seus eleitores, aos seus estados e não ao Distrito Federal. Esse sentimento é refletido ainda numa carta do leitor hoje, na coluna Senhor Redator do Correio Brasiliense, na coluna Fisiologismo. E o que eu gostaria de dizer é de pedir, já que vai haver uma reunião da mesa daqui a pouco, que fosse realmente definido aquilo que eu pleiteei há uma semana, numa reunião com todos os parlamentares, é quem será responsável pelo setor de comunicação social ligado à presidência da Câmara Legislativa. Porque, sem dúvida alguma, um dos grandes desafios que nós temos como parlamentares, representantes do povo, nesta casa, é desfazer essa imagem equivocada que Brasília e o Brasil têm sobre o trabalho da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E esse trabalho passa pela atuação firme da mesa diretora, da presidência, que precisa colocar a comunicação social da casa não a serviço do presidente, e sim a serviço de todos os deputados, porque é a todos eles que ela deve servir. Convido o deputado Zé Edmar para assumir a presidência dos trabalhos. Convido o deputado Odilon Aires para fazer o seu pronunciamento no comunicado de líderes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, pessoal da galeria. Senhor presidente, ocupo esta tribuna para comunicar a Vossa Excelência que eu estou encaminhando um documento ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, o qual eu estou denunciando o senhor governador Cristóvão Buarque e os administradores regionais pelo uso indevido da máquina administrativa. No suplemento especial do Diário Oficial do Distrito Federal, do dia 23 de fevereiro, consta aqui fotografias e publicidade de todos os administradores regionais e também o senhor governador. Estão encaminhando este documento ao Procurador-Geral da República, porque da Constituição de 1988 e a lei orgânica também impede esta prática malufista, essa prática do passado, da ditadura, de você colocar fotografias, você sair em jornais, pago pelo erário público. Isso aqui é um documento pago pelos cofres do GDF. Agora sim, justifica as transferências dos recursos públicos da administração regional ou das administrações regionais para a Secretaria de Governo, para bancar publicidade dos senhores administradores regionais que não estão trabalhando. Não estão limpando a cidade, não estão cumprindo com o dever de cidadão em cada cidade satélite. Portanto, serão processados, devolvidos aos cofres públicos, este gasto que foi praticado, está sendo praticado no dia a dia. E eu tenho conhecimento que o senhor deputado Manelzinho, também fez uma denúncia dessa natureza. Mas, com certeza, senhor Manelzinho, deputado, não foi com tanta seriedade, com tanta veemência que tem que ser feito o caso. O senhor Procurador-Geral da República tem que tomar providência com relação ao uso indevido da máquina.
E quero trazer aqui também uma denúncia e uma preocupação que eu tenho hoje na minha cidade. Eu não tenho preocupação por eu voto, porque eu fui o deputado mais votado daquela cidade. Modesta parte, transito nos bares, transito em todas as dependências daquele povo do Cruzeiro, nas igrejas, e chego da roça, chego do interior do Tocantins e vejo a cidade discutindo da forma, do passado, do PT, do seu governo daquele local, do senhor administrador regional, um cidadão que foi demitido no governo Aparecido, do Colégio Agrícola, eu não sei porquê, mas que foi demitido, hoje é administrador, infelizmente, daquela cidade, e vejo a discussão sobre o sexo do Odilon Aires. E eu não tenho dúvida, porque o dia que eu nasci, meu pai falou que eu era homem. Lá na nossa cidade, quando nasce uma pessoa, o pai fala, esse é macho, esse é homem. Isso aí para ser homem, para ser macho, entendeu? Agora, não tem nenhum preconceito com relação ao sexo, nem de peixe, nem de homem, nem ninguém, nem de mulher. Agora está lá nos viadutos, nas paradas de ônibus. Odilon Aires é bicho e é viado. Lamentavelmente, chegou o governo a ter uma discussão tão vergonhosa para essa nação. Talvez, senhor deputado Luiz Estevam, por essa e outras razões, que tem desgaste na Câmara Legislativa, que tem desgaste com o governo, eu tenho certeza que aquilo ali é a mão do senhor administrador regional, que é um cidadão duvidoso das questões que eu coloquei agora. Então, poderá até ser. Então, nesse sentido, eu estou sendo denunciado, e eu vou dar um prazo de 24 horas para que seja retirado o meu nome dos logradouros públicos, até porque eu tenho uma lei aqui disciplinando e punindo os pichadores. Na minha campanha, quem encontrar um logradouro público, pichado pelo meu nome, no nome do Odilon Aires, pode vir aqui que eu pago, mando pintar, eu mesmo vou pintar. Eu mesmo vou cobrir aquilo lá. E hoje, em plena democracia, em pleno governo, que deveria estar trabalhando, não deveria estar invadindo terra, não deveria ser grileiro, está fazendo as pichações do passado. Está fazendo as pichações lá, denegrindo a imagem do homem que foi bem votado naquela cidade, juntamente com o senhor governador. Fui o mais votado. Não aceito que tenha uma política de perseguição da forma como estão fazendo comigo. Repudio. Se não trocar, eu vou substituir o meu nome pelos verdadeiros nomes. Muito obrigado. Passamos ao comunicado de parlamentar. Pela ordem, presidente. O deputado Odilon Aires fez uma colocação tanto quanto desairosa a respeito de minha conduta quando me referi ao suplemento do Diário Oficial, onde o governador Cristóvão fazia propaganda. E ele falou que o meu comportamento não foi tão sério. Eu gostaria de esclarecer o comportamento, senhor presidente. Vossa Excelência ganha o direito de resposta em 1 minuto. Senhor presidente, primeiramente eu quero pedir a Vossa Excelência compreensão. O tema discutido é da mais profunda importância. E, na realidade, na última sessão desta casa, antes do Carnaval, eu trouxe um exemplar do suplemento onde o governador faz publicidade, propaganda com dinheiro público. Já vem acontecendo nas administrações, quando o deputado Filipelli denunciou o uso indevido do dinheiro público para promoção pessoal de autoridades do governo do Distrito Federal, basicamente executivo. E eu trouxe na última quarta-feira, quinta-feira, se não me falha a memória, uma cópia do exemplar, onde traz uma farta publicidade do governador. Nós entendemos que, como disse o deputado Odilon Aires, eu quero ser deputado que a minha denúncia é séria, não é de brincadeira. Eu entendo que o dinheiro público tem que ser bem usado, não pode jamais, até porque a lei proíbe o uso de dinheiro público para promoção pessoal. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu me alio a Vossa Excelência, também aos demais deputados, dizer que é sério o meu propósito de denunciar. Eu entendo que nós precisamos moralizar a administração pública, e a moralização passa necessariamente pelo contencioso, né,
do governo, do Poder Executivo, de evitar que o dinheiro público seja utilizado para a promoção pessoal de administrador regional, de secretário de governo, do próprio governador. Nós não podemos admitir, de hipótese alguma. Nós acompanhamos Senhor deputado, a seu discussão tempo já esgotou. profunda de Vossa Excelência, o tempo suficiente para que eu possa Não, explicar senhor. porque O seu tempo já a esgotou. acusação foi muito grave. Mas eu quero cobrar da líder do governo, com certeza vai se pronunciar, explicações e quais as medidas que o governo vai tomar para repor aos cofres públicos o dinheiro utilizado indevidamente para a promoção pessoal, conforme consta do suplemento do Diário Oficial, publicado no dia 24, último passado. Chamo para fazer uso da palavra o deputado, já no comunicado de parlamentares, o deputado... Deputado João de Deus. Deputado João de Deus dispensa leitura. Convido, portanto, a fazer o seu pronunciamento o deputado Rodrigo Hollenberg. Não estando presente, convido o deputado Adão Xavier. Não estando presente, convido o deputado César Lacerda. Também não fará seu pronunciamento. Informa. Convido agora o deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, caros colegas, senhoras e senhores da imprensa aqui presente, eu venho a essa tribuna mais uma vez cobrando do senhor governador o pedido já manifestado do nosso colega Adão Xavier, pelo líder do PP nessa casa, sobre a lei número 770/94 e a lei 808/94. Como todos sabem, uma das grandes discussões que temos no passado e com o governo Joaquim Roriz foi a moradia popular. E o governo Roriz, depois de discutir com a população, os assentamentos, e a realidade que hoje se encontra várias pessoas em situações irregular. Em situação regular, porque o governo, o qual eu peço atenção, da lei do governo, está devendo para a sociedade, devendo para essa casa a regularização imediata da lei 770 e 808 de 94. É uma situação que nós todos sabemos. Alguns famílias venderam o que tinham para comprar um pedacinho de casa. A vontade política de todos nós era que ninguém que tivesse ganho um lote da X, não o vendesse, não passasse para outro. Mas a sociedade tem a sua dinâmica, a dinâmica própria, e milhares de pessoas, de família, hoje se encontram ocupando regularmente o lote, precisando da sua situação ser regularizada. Por isso, eu recebi no meu gabinete um abaixo-assinado da população de Samambaia e do Areal, que pede ao seu governador a imediata regularização da lei 770 e 808 de 94. Convido para fazer o pronunciamento no comunicado parlamentar o deputado Odilon Aires. Vai falar, não? Passo a palavra, então, ao deputado Luiz Estevão.
também abre mão do seu pronunciamento. Convido, então, o deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, gostaria de ocupar rapidamente essa tribuna para registrar alguns fatos que, talvez pelo próprio Carnaval, caíram no esquecimento. Fatos discutidos nessa casa na última sessão de sexta-feira passada. Eu gostaria de registrar que o relatório lido pelo secretário Hélio Doyle, apontava uma série de problemas e imputava novamente culpa ao governo anterior. O grande problema é que, de uma análise mais atenta desse relatório, o que nos entristece é saber que ali o principal objetivo, o principal fato desse relatório era faltar com a verdade. Nós tivemos ali uma lição de incoerência. Incoerência na hora que o secretário aponta a inexistência de diversas obras de infraestrutura em assentamentos. Quando, na verdade, estamos cansados de assistir a uma cidade como é o Paranoá, que há 6 anos atrás, 5 anos atrás, de uma simples invasão de 6.000 famílias, é hoje uma cidade implantada, irreversível, com 8.000 famílias, praticamente com todos os serviços de infraestrutura implantados, uma verdadeira cidade. O difícil é a gente assistir alguém querendo negar esse fato. Como negar as obras que já foram feitas em Samambaia, os equipamentos urbanos colocados em Recanto das Emas, Santa Maria, isso dói. Dói porque foi dito, ocupei essa tribuna, apontei detalhadamente as incoerências apontadas por aquele relatório e, infelizmente, nada me foi respondido. Nada foi respondido com relação ao financiamento colocado à disposição das cooperativas pelo BRB, da ordem de 1 trilhão de cruzeiros. Mas foi dito que 15 cooperativas procuraram o atual governo reclamando de Águas Claras. Esqueceram das outras 75 cooperativas, algumas que já iniciaram as obras. E volto a insistir, nega-se o fato da existência do financiamento do BRB. Vimos aqui negar o fato de que outros assentamentos estariam registrados. Estranho fato. Porque os encarregados pelo atual governo, nesta gestão, exatamente da regularização desses assentamentos que eles indicam como irregulares, em 60 dias de governo, não conseguiram simplesmente localizar os registros que estão nos arquivos das empresas. Na sessão, ficou demonstrado aqui que, em menos de 1 hora, mandamos buscar cópias dos registros, da documentação, e apresentamos ao secretário Paulo Bica, o qual tinha a obrigação de ter esse conhecimento. Lamento e volto a registrar que talvez essa perda de tempo, esse retrocesso que estamos vendo nesse governo, seja exatamente provocado pela perda de memória, pela perda da máquina, pela perda do trabalho, da capacidade de trabalho desse governo, em função das demissões indiscriminadas que têm ocorrido. Obrigado. Com a palavra, o deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria também de fazer algumas considerações à audiência pública realizada nesta casa na sexta-feira, e gostaria até que a gente fizesse uma reflexão a respeito do encaminhamento da própria audiência. O secretário de governo foi convocado
e trouxe, obviamente, o subsecretário Paulo Bica e o presidente da TerraCap, Dr. Barçu. Entendo que a convocação é do secretário e não da equipe de governo. Se o meu encaminhamento está certo, só deve falar nessas audiências o secretário de governo e, obviamente, auxiliado pela sua equipe. Então, o que assistimos aqui na sexta-feira foi, creio que também até não tem nenhuma importância, porque foi para elucidar os fatos, mas acho que na próxima sessão deveremos também atentar para o fato de que só o secretário foi convocado e não todos os outros secretários possam falar. Gostaria também de fazer algumas considerações e dizer que fiquei bastante preocupado com a colocação do secretário Paulo Bica, quando ele afirmou que o governo tem a intenção de cobrar os lotes. É a intenção do governo revogar as leis 770 e 808 e passar a cobrar os lotes nos assentamentos. Vi também o doutor Barçu falar da falta de eficácia da lei que foi aprovada no final do ano passado, da IFTEUS, onde apresenta como solução uma outra proposta de concessão real de uso, mas que também não apresentou essa proposta, nem como ela vai se dar, para que a gente possa conhecer uma solução e um encaminhamento a ser dado a esse problema que aflige Brasília, que é a questão dos condomínios. Entendo também, e gostaria de deixar aqui o meu voto de louvor ao governador Joaquim Roriz e, principalmente, a um dos seus auxiliares na época, que hoje é deputado, o deputado Tadeu Filipelli. Eu quero dizer que esse programa realizado frente ao governo Roriz é a maior revolução urbana que já se viu no nosso país. E desconhecer isso é apenas uma questão ideológica, porque eu tenho a certeza que para assentar mais de 100 mil famílias, pelo menos que eu tenha conhecimento, não vi em nenhum estado. E tenho a certeza que esse programa, da forma que ele foi feito, inclusive quando estivemos em audiência com o indicado pelo governo para assumir o BRB, ele, num dos seus trechos, ele fez um relato enfatizando e parabenizando o programa de assentamento do governo Roriz. Então, eu entendo que, obviamente, o governo não pode vir a essa casa e dizer que esse programa é um programa que atendeu às reivindicações da nossa população. É claro que problemas de infraestrutura ainda faltam algumas questões básicas para serem resolvidas, mas muitas já foram encaminhadas e muitas já foram feitas. E quero dizer também que o governo Roriz fez exatamente 2.500 obras em toda Brasília. E eu tenho a esperança de que o governo Cristóvão possa também realizar essas 2.500 obras e que atenda principalmente a população de baixa renda, a população dos assentamentos e a população do Distrito Federal como um todo. Muito obrigado, senhor presidente. Convido para fazer uso do seu pronunciamento, deputado Miquias Paz. Senhor presidente, senhores deputados, o que eu teria a dizer muito curto e que suprime, inclusive, muitas palavras ditas, muitos discursos feitos, que é o que a gente chamaria de inconsciente coletivo. Os jornais do Distrito Federal estão apontando que este ano nós tivemos o carnaval menos violento de toda a história do Distrito Federal. E aí nos cabe fazer uma
análise, nos cabe fazer uma reflexão sobre isso. A violência, normalmente, ela é as pessoas colocam a violência, externam sua violência, muito em cima de suas angústias, de suas aflições, das suas incertezas, das suas inquietudes. E o Distrito Federal, esse ano, conseguiu ter um dos carnavais mais tranquilos dos últimos anos. E a gente pode entender, de forma muito interessante, que isso significa expectativa de melhores tempos. Significa que as pessoas estão acreditando que nós poderemos ter uma cidade mais social, uma cidade mais tranquila. E isso se manifestaram nas ruas. E era importante que a gente relatasse isso, porque as atitudes são muito maiores do que qualquer palavra. As atitudes, o coletivo, é muito maior do que qualquer palavra. E a sociedade do Distrito Federal, apesar de dados mostrados em alguns jornais, se mostrou muito mais tranquila. E a tranquilidade, normalmente, é um sentido de expectativa e de esperança. E a gente está acreditando que algumas medidas estão sendo tomadas e devem ser tomadas, claro, no sentido de se modificar. E eu quero repetir aqui uma frase que eu usei alguns dias atrás e que é muito importante a gente ter consciência disso. É preferível se construir 10 casas com as mãos em um terreno vazio do que ter que reconstruir uma única casa que não tenha sido bem planejada. E é nisso que a sociedade de Brasília vem se confiando. E na primeira grande manifestação popular, a sua iniciativa, a forma como essas pessoas agiram nessa manifestação popular, confirma que o espírito de Brasília, que Brasília vive um momento novo e que, com certeza, é um momento que toca muito mais do que as palavras, toca no inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo se demonstrou através da não violência, em momentos que se reuniam até mais de 12 mil pessoas. E os incidentes foram mínimos, considerado a quantidade de pessoas. Eu gostaria só de enfatizar esse momento, que acaba evidenciando muito mais do que a vã filosofia pode dizer. Presidente, pela ordem, eu desejo comunicar um falecimento muito importante em Brasília. Eu pediria a Vossa Excelência a complacência de um segundo, um minuto, sequer. Deputado Jorge Cauí, pela ordem eu posso conceder esse meio minuto. Tá bom. É só para comunicar que um dos maiores líderes espiritual de Brasília, presidente do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec Taguatinga, faleceu recentemente, foi enterrado na terça-feira passada. E também no Bandeirante, nós tivemos lá um dos maiores líderes da cidade, bem conceituado, tem o apelido de Didi, Abrão, Benedito Abrão Didi, também veio a falecer. E também o Aldemir Caldas, lá do Guará, que é um grande companheiro, um grande amigo. Nós queremos, então, deixar aqui as nossas condolências às famílias, dizer que essas criaturas prestaram relevante serviço a Brasília e, principalmente, a Deus. Convido para fazer uso da palavra o deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho a essa tribuna, senhor presidente, para pedir, em nome do meu partido, que tome providência com relação à isonomia salarial para o pessoal do quadro permanente desta casa. Esse pessoal tem procurado, eu e os demais deputados, no sentido de sensibilizá-los pela justiça social que vem sendo aqui, tendo uma discriminação muito grande aqui na casa com relação ao seu salário do quadro permanente. E eu quero fazer um pedido à mesa, que não empurre isso com a barriga, que tome providência urgente, que decoro que é impossível esta casa, com um quadro reduzido de funcionários do permanente, passa 2 meses para resolver uma questão dessa natureza.
Então, o meu voto é favorável à equiparação salarial. Inclusive, eles estão ganhando 30% a menos do que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, que é um órgão auxiliar desse Estado ou do Distrito Federal. E quero também pedir que deixe de estar dizendo que A ou B não aprova, que tem aqui essa casa, eles são funcionários nem de deputado, nem da mesa, e nem de diretoria, primeira nem segunda secretaria. São funcionários permanentes dessa casa. Nós somos temporários. Se a gente ganhar, nós retornamos. Se não ganhar, nós vamos para casa ou fazer as nossas atividades particulares. E eles optaram por dar o sacrifício do seu trabalho, fazer um concurso público, que já fizeram também o seu concurso público, e hoje ficar aqui sendo com distrato no dia a dia por parlamentares desta casa. Então, eu quero dar aqui o meu apoio a esta total reivindicação que todos os deputados têm em mãos para que seja votado o mais rápido possível. E quero relembrar também que essa nossa prática parlamentar de convocar secretários para fazer pronunciamento ou depor nesta casa, precisa tomar uma providência muito séria. O que eu vi aqui nessa mesa foi o senhor secretário de governo exercendo o papel do professor Raimundo. Tudo que se perguntava para ele, ele passava para os seus assessores, que nem sequer estavam credenciados e nem convocados para fazer uso da palavra e tentar humilhar alguns deputados nessa casa. Convido para fazer uso da palavra o senhor deputado Rodrigo Hollenberg. Solicitaria a verificação de quórum, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupo essa tribuna para comentar também a audiência pública envolvendo o secretário de governo na última sexta-feira. Na verdade, eu acho que a oposição deveria estar elogiando a iniciativa do governo do Distrito Federal de enviar para prestar esclarecimentos a essa casa o secretário de governo, juntamente com o futuro secretário de Desenvolvimento Urbano e o presidente da TerraCap. Porque, sem dúvida alguma, essa questão fundiária, ela permeará todo o mandato dessa Câmara Legislativa. Ela é, sem dúvida alguma, a questão mais importante hoje no Distrito Federal, é a questão fundiária. E eu lamento que nós não pudéssemos, não tivemos oportunidade de nos aprofundar no debate para o qual foi convocado o secretário de governo. E por quê? Porque o líder da oposição preferiu mudar o rumo da discussão, trazendo uma denúncia, sem nenhum fundamento, porque, no meu entender, não é nem denúncia, contra o governador Cristóvão, buscando apenas a promoção. E ele, isso, diga-se de passagem, ele tem conseguido fazer muito bem. E por quê? O fato de um governador ou de um secretário de segurança comprar um lote, não há nada de criminoso nisso? Ou será que o líder da oposição considera criminoso todas aquelas pessoas que compraram condomínio em Brasília? O grave seria se o governador do Distrito Federal e o secretário de Segurança Pública estivessem se utilizando do cargo para regularizar esses parcelamentos, o que não estão fazendo. E eu garanto que se, dentro das condições técnicas, esses parcelamentos não forem aptos a serem regularizados, não serão. Não haverá interferência política, como já houve em governos anteriores, para regularizar esses parcelamentos. Eu quero deixar bem claro também que o líder da oposição se usou da afirmativa de que eles estão localizados em áreas de proteção ambiental, quando naquele momento não existia ainda a área de proteção ambiental de São Bartolomeu. E mesmo assim, o fato de estar localizado em APA não quer dizer que não seja passível de ocupação urbana. O próprio rezoneamento ecológico da APA do São Bartolomeu, que ainda será aprovada ou por instrução normativa ou por lei federal, diz que vários dos parcelamentos dos condomínios localizados na APA do São Bartolomeu estão em áreas passíveis de ocupação urbana. Então o argumento é falso. Na verdade, o que houve foi a tentativa de manipular a opinião pública, querendo fazer uma ideia de que o governador se utiliza de práticas ilegais, o que não é o caso. O governador, como secretário de Segurança, se inclui no rol de milhares e milhares de pessoas que, imbuídos de boa fé, compraram
lotes em condomínios irregulares. Agora, me preocupa muito que por trás disso tudo pode estar a intenção de desviar a discussão do assunto principal. Porque o assunto principal, que é motivo de CPI nessa casa, é a grilagem de terras públicas. E esse sim, não vi o líder da oposição em nenhum momento assumir essa tribuna para cobrar rigor contra os invasores de terras públicas. E esses sim, têm que ser identificados para que o Ministério Público possa tomar as providências cabíveis, e não os moradores ou compradores de condomínios. Obrigado. Peço ao deputado Manuel de Andrade para me ajudar na Secretaria dos Trabalhos. Manuel. Peço ao senhor secretário para fazer leitura do expediente sobre a mesa. Requerimento do deputado César Lacerda. Requer informações ao excelentíssimo senhor secretário de Transporte sobre o contrato firmado entre o GDF e as empresas de transporte coletivo para o transporte dos policiais militares e do Corpo Bombeiro. Projeto de lei de autoria do deputado Zé Edmar dispõe sobre a limpeza e higiene no Distrito Federal. Requerimento do deputado César Lacerda. Requer informações ao senhor secretário da Fazenda e Planejamento acerca da isenção do imposto para as empresas de transporte coletivo federal, oriunda de contratos firmados entre o governo do Distrito Federal e as referidas empresas. Requerimento do deputado Benício Tavares e outros requerem a realização de sessão ordinária da Câmara Legislativa Federal na cidade de Riacho Fundo no dia de seu aniversário. Requerimento do deputado Renato Rainha e outros requer tramitação em regime de urgência dos projetos de lei 02, 03, 04, 05, 04, 06, 07, 08, 10, 32 e 136, que tratam da criação de delegacias de polícia no Distrito Federal. Indicação do deputado Manuel de Andrade. Sugere ao senhor governador federal e ao secretário de Fazenda que leve na próxima reunião do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, a proposta de ser prorrogado até o dia 31 de dezembro do corrente ano a isenção do ICMS para a compra de carros novos a ser utilizado como táxi. Peço ao senhor secretário para fazer leitura dos senhores deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus, presente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado José Edmar, presente. Deputado Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevam, presente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marco Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Malgela, ausente.
Deputado Geraldo Magela, presente. Estão presentes 13 deputados com 11 ausências. Portanto, há quórum para discussão e votação plenária. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do primeiro item da ordem do dia, ao mesmo tempo em que convido o deputado Geraldo Magela para presidir os trabalhos. Discussão em segundo turno, segundo dia, e votação do projeto de lei 545/92, que autoriza o Poder Executivo a implementar o projeto de construção de uma agrovila no núcleo rural Jardim e da outras providências. Autor, deputado Edmar Pirideus. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 545/92 em segundo turno. Os que votarem não estarão rejeitando. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para voto. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirideus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Admar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marco Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Rodrigo Lemberg. Deputado Rodrigo Lemberg, ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Zé Magela. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Rodrigo Lemberg, sim. O projeto de lei número 545/92 foi aprovado com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 7 deputados ausentes. Vai à redação final. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 2. Discussão em segundo turno, segundo dia, e votação do projeto de lei 817/93, que autoriza o Poder Executivo a implantar a Casa do Artesão e da outras providências. Autor, deputado Tadeu Roriz.
Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 817/93. Que votarem Deputado pelo Luiz não estarão Tavares. rejeitando. Deputado Luiz Tavares. Sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Pirineus, sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado José Admar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Jair Magela. Sim. Sim. O projeto de lei número 817/93 foi aprovado, recebendo 8 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo... Desculpe, retifico. O projeto de lei 817/93 foi aprovado em segundo turno, recebendo 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. Vai a redação final. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 3. Discussão e votação do requerimento número 21/95, que solicita a tramitação em regime de urgência para o projeto de lei 056/95, que revoga a lei 841, de 28 de dezembro de 94, de autoria do Executivo Local. Autor do requerimento, deputado Luiz Estevão e outros. Em discussão, com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. Senhor presidente, já conversei com o deputado autor do pedido de tramitação desse projeto em regime de urgência, dizendo que para aprovação desse requerimento é necessário 16 votos. Nós somos favoráveis que essa matéria seja votada. Portanto, eu quero pedir que seja incluído na próxima sessão extraordinária, caso não dê 16 votos neste plenário hoje. Nossa bancada vai votar a favor da tramitação em urgência, só que talvez fique mais rápido se for incluído na próxima sessão extraordinária. Então, eu já faço a solicitação enquanto líder do governo, responsável pelos projetos de autoria do governo, e se tratando de um projeto de autoria do governo, este, de número 841, aliás, 056 de 95, que revoga a lei 841, eu pediria, então, que se ele não tiver aprovação nesse momento, que a gente coloque na próxima sessão extraordinária, já com uma solicitação de pauta de inclusão que nós combinamos entre os líderes, né, de que todas as quartas-feiras nós teríamos uma sessão extraordinária, já fica a solicitação deste projeto para ser votado em sessão extraordinária. Em discussão, com a palavra o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer aí o pedido de colocação na próxima sessão extraordinária, mas gostaria de reiterar também que, por favor, fosse chamado o líder do Partido dos Trabalhadores, porque com a presença dele nós teremos o quórum. Basta a presença dele para que nós tenhamos o quórum para aprovar o requerimento, porque é um assunto que vem se prolongando já há mais de 30 dias e realmente nós queremos o regime de urgência nesse projeto para que seja revogada a lei da enfiteusa. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o requerimento número 021/95. Se votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado